Boa tarde, professor. Tarde, tudo bem, Luiz? Tudo e você? Tudo bem. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? Que Ok. a gente está às 5h30. E já aproveitando, eu queria ver com o senhor, como é que você prefere? Porque a gente pode passar todos os artigos e no final discutir todos eles, ou você prefere que eu passe a apresentação de um artigo e depois tenha discussão, aí depois passa um outro, fica a seu critério. Então, você, o que que você acha melhor? Geralmente, nas sessões, a maioria dos Ah, professores, nós passamos todos os três artigos, né? os Todas as três, vídeos, né? isso, desculpa, os vídeos, Tá, e depois há uma discussão geral. tá bom, pode ser. Eu Eu não acho que tenho que falar, fazer alguns apontamentos em cada um deles, é isso? sim, isso. Daí no final dos três vídeos, o senhor pode, primeiro vamos falar do vídeo um, depois do vídeo Ah, 2, depois tá, do vídeo 3, ou tá. caso o senhor prefira, a gente passe um, logo tenha discussão. É, tanto do vídeo quanto o que eu li, né, nos artigos. Isso, é. Aham. Tá. Tanto elogios quanto sugestões. Isso, fica a seu Porque, na realidade, critério. sugestões entre aspas, né? Porque o artigo já foi Já foi assim, avaliado, né? avaliado, então, eu não preciso avaliar de novo, né? Eu só Fica a quero seu fazer algumas critério. perguntas. Não, não. É, fica a seu critério fazer discussões entre os artigos, fica a seu critério também fazer apontamentos, né? Porque às vezes a gente recebe algo escrito no sistema, é uma coisa, e agora a gente está conversando com alguém Sim, sim, e trazendo apontamentos exatamente. é É, mas eu diferente. acho que é mais estabelecer um diálogo, né? Mesmo que Isso. seja sugestões, mas sugestões na forma de diálogo, né? Aham, perfeito. Beleza. Porque é das 5h30 às 7h, não necessariamente a gente vai usar 1h30, né? Não, temos até às 7. Tá, Eu até nem posso ficar mais que às 7 eu tenho que dar aula, mas a tá. gente fica dentro do Não, tempo aqui. eu também. Então somos dois, ó. Não, mas a E gente eu não. dei graças a Deus que eu não tive que ir na USP, né? Porque senão eu não conseguiria. O presencial. Tá uma chuva descomunal. Eu tô em Santa Catarina, mas o pessoal Ah, falou então, aqui em que São Paulo aqui também tá tá caindo chovendo. o mundo exatamente nesse horário, né? Então, Que bom, agora estamos em casa tranquilos, né? é exatamente, exatamente. Vamos esperar o pessoal chegar por enquanto. Ninguém Não, entrou. sem problema, sem problema. É que a sala ela abre 10 minutos antes, né? Mas às vezes o pessoal acha que tem que entrar só às 5h30. Boa tarde, Luiz Henrique. Olá, Rubens. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Você vai apresentar algum artigo? Eu tô até abrindo agora o nome das pessoas que a gente recebe o artigo, mas não vê o nome. Na Desculpa, deixa verdade, é eu. uma orientanda minha que vai apresentar, aí eu vim prestigiar. Perfeito. Perfeito. Deixa eu abrir aqui já para a gente saber os nomes. Rapaz, eu estava lá no. Você está presencial na USP, não, né? Não, eu estou em Santa Catarina, Rubens. Ah, tá. Eu estava na USP, rapaz. Aí eu falei, cara, eu vou embora pro hotel, porque é a sessão online. Tá armando uma chuva. Não, aqui armou e já caiu. Caramba, o negócio tá feio. Aí temos essas imprevisibilidades, né? Mas estamos tranquilos aqui de forma online e vai dar tudo certo. Espero que a luz de vocês aí não caia, nada aconteça, né? Mas eu É, estaria aqui coordenando. eu espero que o hotel tenha gerador. Mas eu vi que o professor Rubens é do terceiro artigo, né? Da influência. A Rosiane também é do artigo, né? Só falta vir alguém do segundo artigo, que é a estruturação e implementação de carreira em W, e um dos artigos é meu. Então, eu vou ser o assessor e também vou ser o apresentador aqui.
Professor Marcelo, o senhor é professor na FIA? Eu sou professor na FIA e na PUC. Ah, eu sou orientando o professor Joel Dutra. O senhor deve Ah, conhecer. você tá, nossa, você tá com o melhor dos melhores. Trabalha na FIA, né? Então, Sim, por sim, isso que na FIA quando e na ali. FEA, né? É, nos dois, aham. O professor Joel, além de ser um excelente professor, se alguém me pedir para caracterizar a palavra gentleman, para mim é ele. É, eu ia falar agora, ele é uma pessoa super gentil, né? Ele é demais. Sim, meu orientador, fiz disciplinas É um também, perfeito gentleman. com certeza. Inclusive, tem um artigo aqui, esse da carreira em W, né, que cita bastante ele. É, porque a Nathalie, ela não entrou ainda, mas ela foi orientanda também do professor Joel, e a Ah, Isabela é orientanda também dele. Então, eu já vi uns nomezinhos conhecidos ali. ok. E uma ex-orientada dele é minha chefe, a Elza Veloso. Ah, conheço. Inclusive, amanhã ela vai ser moderadora da minha sessão, que eu tenho outro Então, artigo de carreira também. ela que me escalou aqui. Ah, Ela é, conheço. ela é a coordenadora do mestrado da FIA. Ah, que legal. Eu tive contato com ela uma vez presencial no SEMEAD. Antes de eu entrar no doutorado, eu participei de você enviar o seu projeto de tese, né? E foi ela que avaliou meu projeto de tese. E Então, a você deu gente, sorte também. sim, me deu umas dicas e consegui entrar no doutorado, né? Então deu certo. Ela é muito boa nisso. Em avaliar e em dar dicas. Sim, Ela sempre acredita no potencial. Ela é muito perspicaz nisso. E ela é. trabalha com ele até hoje, na FIA. Sim, aham. Ela também estuda carreira, né? Eu acho que Sim, sim, tem artigo que a gente citou dela nesse e-mail de hoje. sim. Ela tem livro com o Joel de carreira, Sim. Aham. vários artigos e livro. Professor, acho que a gente espera uns minutinhos, Tá ó. bom? E caso alguém do artigo que está faltando não venha, talvez durante a passagem dos vídeos alguém apareça, né? Tá bom. Não, Podemos. se tiver em São Paulo, porque o negócio foi feio aqui, viu? Pode É, ser que eu acho que eles são esteja de São Paulo. relacionado à queda de energia, queda de internet. Para mim, felizmente não aconteceu nada aqui. Eu estou com internet e com energia. Não, E que bom. bateria no celular para qualquer eventualidade. Mas só não tenho gerador, que nem o professor Rubens mencionou, eu não tenho. É, eu também não tenho, não. Mas vai dar O tudo meu- certo. Não vai faltar luz agora, não. Não, não, não. E também já deu uma. É que o pesado foi há uma Acho. meia hora atrás. Quer dizer, onde eu tô, né? Então, depende de outras regiões, né? Luiz e Marcelo, eu estava olhando os dados do evento. Esse ano ainda. Eu travei ou ele? Foi ele, professor. A gente comentou tanto que ele estava bem e ele travou. É, você vê? Nossa, eu fiquei 2 anos dando aula online na pandemia, nunca tive É, problema nunca com travou. internet nem Ah, energia.
Foi, professor, travou. Travou geral aqui. Travou. Tá falando aqui que a internet tá com conexão instável. Ai, 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 ai. Qualquer coisa eu vou pro celular e Tá vamos ver o que bom. que dá. O senhor estava falando da. Eu estava falando que eu vi os dados lá da apresentação, na abertura do evento, e que o número de pessoas participando online ainda está maior do que o número de pessoas participando presencial. Quer dizer, desde a pandemia ainda não normalizou, né, a frequência das pessoas. Eu acho que nunca mais vai Exatamente. ser a mesma, né? Eu também E acho. no fundo, a gente foi se acostumando, né, com o esquema online, reduz o custo, ainda mais com as universidades tendo uma verba baixíssima, né? Na verdade, você paga para trabalhar, né? Eu vim porque eu sou líder de tema e o que a gente recebe de diária é bem menor do que o que a gente gasta. Então, acaba não sendo interessante, né? Então, você vê como o Luiz está em Santa Catarina. Quanto custa esse deslocamento aí? Porque o SEMIAD atrai muita gente de outros estados, né? Com certeza, né? Eu acho que o principal ponto, professor, é a questão do custo, né? Se a gente pode participar de forma online e não ter esse Exatamente. tipo de deslocamento, se torna bem melhor para a gente, né? Então, eu acho que a partir do momento que o evento continuar nesse formato híbrido, ainda vai ter muita gente que participa online. Por Eu mais acho que que. seja muito mais rico presencialmente, assim, em alguns pontos, eu acho que vai continuar predominando. Eu também acho. Eu acho que aumentou bastante o número de artigos, né? Por conta exatamente dessa possibilidade, né? Eu vi foram 1.800, 1.900 artigos aprovados, submetidos foram, acho que 2.900, uma coisa assim. Então, assim, é muito artigo, né? É muita coisa, muita gente participando. E eu acho que esse formato híbrido favorece isso, né? O Sem custo é muito dúvida, menor. sem dúvida. A Rosiane, né? Rosiane, o nome A dela já está Rosiane está aqui. Ela me online. mandou mensagem que ela está tentando conectar, não está conseguindo. E eu falei que nós estamos aguardando. A Rosiane é minha orientanda, ela é lá de Vitória. Sim, ela escreveu isso aqui. Uhum. O ano que vem eu vou deixar de ser líder de tema, porque você fica naquela obrigação de vir, e é cansativo, rapaz, porque você vem para cá, mas não para as coisas, né? É, O tempo não para para exatamente. você participar do congresso, né? As coisas continuam rolando, e aí você só se cansa, gasta dinheiro e não e é pesado. Professor, eu acho que vai passar aí uns 10 minutos. Eu não sei se o senhor quer esperar mais depois ou quer que a gente vá passando as apresentações enquanto esperamos para ver se o pessoal Não, se conecta. não, podemos passar. Aí o pessoal acho que vai entrando, né? Aham, porque o do professor. A Rosiane é aluna do professor Rubens, né? Sim. Uhum. Mas ela não está conseguindo entrar, é isso? Então, ela está conectada aqui, mas a tela está azul para mim. E ela falou que está tentando entrar em outro dispositivo. Tá. Não, beleza. Eu acho que talvez a gente pode iniciar a sessão. A gente pode passar o primeiro vídeo, que é da apresentação do meu artigo, que Ok. já que eu estou aqui, não vai. Serei o único participante, então vamos passar. Eu Tá bom. testei, Eu achei acho alguns. que talvez o que pudesse fazer é fazer aquela modalidade, ao invés de apresentar um e discute, passa os três e depois faz uma discussão mais Isso. geral. Talvez isso Nós favoreça vamos as fazer pessoas isso. chegando, né? Isso. Sim, a gente combinou de passar todos, e aí depois o professor Marcelo inicia os comentários dos artigos, tá? Eu escutei hoje, os vídeos achei um pouco baixos os vídeos, tá? Então talvez se tiver baixinha, é porque o pessoal gravou meio baixo mesmo, tá? Eu também escutei ó, uma parte.
vou fechar meu microfone. Ó, então eu vou começar aqui a passar o primeiro vídeo, né? Que é Tá, do artigo do que eu faço ok. parte. Já apareceu aqui para mim, tá Tá. visível. Espero encontrar todos bem. Meu nome é Ana Paula e vou estar aqui apresentando o trabalho intitulado O Peso da Farda no Amargo Feminino, que trata sobre a comissão de carreira civil para militar de mulheres no Exército Brasileiro. Este trabalho foi feito em coautoria com Felipe Gomes da Silva e Luiz Henrique da Silva. Introduzindo. O funcionamento das Forças Armadas contemporâneas necessita da mulher dentro da carreira civil e militar, e houve a implementação de políticas que buscam igualar o status entre homens e mulheres. Além disso, houve um aumento das mulheres, mas esse aumento ele ocorreu principalmente por meio do serviço militar temporário voluntário, que é uma forma de ingresso que incorpora profissionais que estão no civil, que têm um extenso currículo, que passam por processo seletivo e podem prestar serviço até 8 anos. Mas essa transição da carreira civil para militar, assim como qualquer transição de carreira, apresenta desafios. E mulheres, profissionais civis, ao ingressar no serviço militar, além daquele desconforto que já é associado à própria transição, elas enfrentam a disparidade de gênero. Além disso, quando a gente fala do serviço militar, há uma realidade única que necessita de uma adaptação em relação aos princípios militares. Ou seja, quando falamos da carreira militar, além das motivações profissionais, há uma exigência, um comprometimento que transcende a carreira em si. Existem muitos estudos que mostram a importância de aprofundar essa discussão, os desafios da transição de carreira militar, especialmente quando a gente fala do contexto das mulheres, que passam por essa mudança, do civil para o militar. Então, nosso objetivo é esse, compreender a transição de carreira das mulheres, que migram da esfera civil para o militar, por meio do serviço militar temporário voluntário no Exército Brasileiro. A nossa fundamentação teórica traz como base os conceitos sobre transição de carreira, pois a transição de carreira ela é baseada em valores, crenças, interesses pessoais. Além disso, planejada ou não, ela é um momento de reflexão, de autoconhecimento, e ela demanda um planejamento, demanda conhecer sobre o local onde você vai começar a atuar. Além disso, pode-se dizer que ela consiste de processos complexos, influenciados por fatores contextuais, características pessoais, apoio recebido e outros elementos. E sempre que a gente tem uma transição, precisa-se de uma adaptação, precisa-se da disposição daquele profissional de recomeçar, de também estar com os interesses atuais atrelados a esse novo momento, a uma nova fase do profissional no momento em que ele faz essa transição de carreira. Também trouxemos para a nossa fundamentação os estudos sobre mulheres na carreira militar, onde percebemos que a literatura ela se concentra na diferença da distribuição ocupacional de homens e mulheres, por exemplo, verificando quais funções estão mais presentes e são dominadas por homens e quais são por mulheres. Verificou-se, por exemplo, que as mulheres estão em serviços mais concentrados na área administrativas e médicas do que homens. Também tem-se muitos estudos atrelados da saúde mental e física das mulheres, demonstrando que, nesse contexto militar, as mulheres enfrentam altas taxas de controles mentais, estresses, e juntamente tem o dilema da maternidade e de conseguir equilibrar as demandas profissionais da carreira militar e as responsabilidades familiares. A nossa pesquisa ela foi aplicada com 10 mulheres que fizeram essa transição de carreira e que atuavam como oficiais técnicas temporárias e sargentas técnicas temporárias. Elas estavam no tempo de serviço civil, entre 2 a 13 anos, e quando se falava dentro da esfera militar, de 4 meses a 1 ano. Nossa pesquisa, então, foi em entrevistas semi-estruturadas, nós tínhamos 9 perguntas abertas, e a análise desses dados foi a partir da diretriz de Bardan. Verificamos que as entrevistadas tiveram diferentes motivações: equilíbrio de trabalho e vida, qualidade de vida e satisfação com a carga horária, como objetivos de mudar e transitar de carreira. Mas essas expectativas que elas tinham em relação a como seria a carreira militar se diferiu da realidade vivida, o que trouxe algum sentimento de frustração e uma necessidade dessas mulheres fazerem uma ressignificação dessa transição, buscar por significado, equilíbrio e autenticidade durante esse processo. Também foi identificado o impacto socioemocional, tanto nas relações interpessoais, dentro do trabalho, como no ambiente familiar. Quando a gente fala do ambiente de trabalho, elas falam que houve uma perda da rede de apoio anterior e uma necessidade de construir novas conexões. No entanto, havia uma dificuldade em estabelecer dinâmica de relacionamento nesse novo ambiente.
Também se percebeu uma restrição do envolvimento afetivo. Elas relatam que gestos de afetos foram substituídos por formalidades, resultando numa sensação de distanciamento emocional, o que dificultava a sua conexão com os colegas. Também comentaram sobre o impacto psicológico da pressão em si e sobre essa tensão e preocupações atreladas às condições rigorosas. Elas tinham por ansiedade e incerteza sobre isso, principalmente nas semanas que ficavam sobre a vida. Outro ponto trazido por elas foi a questão do nível de dedicação e de disponibilidade, que era muito maior do que elas estavam esperando e que elas têm, né, em outros empregos. Os entrevistados falaram que essas demandas elas se estendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, tinha uma disparidade entre a questão do que se esperava de remuneração, atribuição de trabalho e condições laborais. Quando a gente fala de atribuições de trabalho, houve muito elenco em relação ao que era repassado de atividade que não correspondia à sua habilidade e formação. E, por fim, ela também trouxeram um aspecto positivo, um impacto positivo de toda essa competitividade que a carreira militar traz, que é contribuir para o crescimento, já que exige essa adaptação e o enfrentamento de situações complexas. Elas relataram sentimentos de angústia, insegurança, dúvida e arrependimento durante a adaptação. Também aqueles sentimentos atribuídos à adaptação do uso do uniforme militar aos padrões de aparência e de preparação física. Uma necessidade de adaptação que requer tempo e paciência, e elas trouxeram isso, para elas poderem se integrar a essa nova identidade profissional. Além disso, elas falaram que as exigências da carreira também impactaram muito e desafiaram os seus relacionamentos familiares. Assim conclui que essas mulheres tiveram 4 impactos principais da transição da carreira: a questão da ressignificação, o impacto socioemocional, o impacto profissional e o impacto pessoal. Entendemos que esse estudo tem contribuições para a literatura, para que a gente faça um aprofundamento das motivações e dos impactos associados à transição de carreira, o setor civil para o mercado temporário. Esses resultados vão elucidar sobre essa transição, né, principalmente pensando na questão das mulheres, desafia a sua identidade pessoal, as relações familiares, o bem-estar. E também temos uma contribuição prática de gestão ao fornecer às organizações militares essa visão dos impactos da transição, o que pode ser utilizado para ser repensado em termos de medidas de apoio, de acompanhamento e até mesmo programas de suporte emocional. Com isso, finalizo agradecendo o tempo de todos. Muito obrigado e desde já também agradeço os comentários dos avaliadores. Então, nós passamos aí o primeiro vídeo. Agora, para darmos continuidade, então nós vamos passar o vídeo do professor Rubens e da Rosiane, que estão aqui com a gente também. Oi, desculpa, alguém falou? Para mim foi bem nítido, o som estava bom, o primeiro vídeo. Eu achei um pouquinho baixinho, mas Para mim talvez... ficou bom. Pra mim ficou bom. Então tá. Talvez seja o meu computador também. Inicia-se agora a apresentação do trabalho intitulado A Influência do Programa de Educação Tutorial na Construção de Carreira das Estudantes Participantes do PET Conexões Administração UFES. O trabalho foi realizado por mim, Rosiane Xavier, pós-graduando em Administração na Universidade Federal do Espírito Santo, e os professores e doutores Rubens Amaro e Júlia Berga Margotto, da UFES. A contextualização do tema ocorre pela necessidade de discutir sobre carreira, pois ela vai além de uma simples trajetória profissional, refletindo o desenvolvimento, o bem-estar e a realização de objetivos. No contexto atual, em que o mercado de trabalho é dinâmico e está em constante transformação, falar sobre carreira ajuda as pessoas a se adaptarem às novas demandas, além de garantir que as suas escolhas profissionais estejam alinhadas com seus valores e interesses. Nesse sentido, observou que o programa de educação tutorial pode ser um auxiliador na construção de carreira dos bolsistas. Sendo assim, esta pesquisa se propôs a compreender como a participação no PET influencia na construção de carreira das estudantes participantes do PET Conexões Administração UFES. Para atingir o objetivo desta pesquisa, escolheu-se como referencial teórico a Teoria da Construção de Carreira, proposta por Safkas em 2013. O autor propõe em sua teoria 4 dimensões presentes na construção de carreira, sendo elas a preocupação, o controle, a curiosidade e a confiança.
Posteriormente, realizou-se uma breve contextualização dos cursos de administração no Brasil e, por fim, apresentou-se a história dos programas de educação tutorial na UFES. Esta pesquisa classifica-se como uma pesquisa qualitativa, tendo como sujeitos de pesquisa as alunas e ex-alunas dos cursos de administração matutino e noturno da UFES, que são ou que foram participantes do PET Conexões Administração UFES entre os anos de 2012 e 2022, por pelo menos 3 meses. Utilizou-se como coleta de dados um questionário com questões abertas e fechadas e, posteriormente, a realização de entrevistas com roteiro semi-estruturado. Selecionou-se 6 perfis distintos para a etapa das entrevistas individuais. Para tratar os dados coletados, utilizou-se uma análise categorial temática e a análise de conteúdo. A priori, definiu-se 4 categorias de análise, sendo elas as dimensões da teoria de construção de carreira, e após a coleta de dados foi identificada uma 5ª categoria, que nesse caso foi intitulada como a contribuição do PET na perspectiva das entrevistadas. A pesquisa identificou que as participantes tinham idade entre 18 e 45 anos, 82,4% das respondentes são egressas do programa, já 85,7% já trabalhou antes ou depois do programa, 64,7% se identificaram como brancas e 35,3% são moradores de Vitória. 94,1% ou foi aluna do curso de administração na UFES e 41,2% entrou no PET enquanto cursava o 3º período do curso. A primeira dimensão da teoria da construção de carreira refere-se à preocupação que o indivíduo tem com o próprio futuro profissional. Ao questionar se as entrevistadas já tinham pensado em seu futuro em termos de carreira, observou que esta era uma preocupação delas, mesmo antes de iniciarem a graduação. Os interesses de todas as entrevistadas em cursar administração são diversos, mas concentram-se mais na possibilidade de seguir carreira acadêmica ou mesmo empreendedorismo. Chama-se a atenção o fato de que todas as entrevistadas indicaram estarem preocupadas com as suas carreiras, o que as levou-se a planejar-se sobre quais caminhos seguir e quais métodos adotarem para atingir os objetivos que as aproximassem de suas expectativas profissionais. Nesse sentido, todas as entrevistadas enxergaram o PET como um auxiliador nesse processo de qualificação acadêmica e profissional, mesmo tendo um foco em experiências profissionais totalmente distintas. A segunda categoria de análise desta pesquisa é chamada de controle. A dimensão controle é a noção subjetiva sobre a tomada de decisão direcionada à carreira. Em suma, a maioria das respondentes do questionário aplicado demonstraram que, em suas respostas, a questão da tomada de decisão direcionada à carreira no que se refere à participação no PET. A categoria curiosidade se refere à tendência de explorar o ambiente. Nesse sentido, durante o processo de análise, foi observado que uma das principais razões que influenciaram as sujeitas a ingressarem no PET foi o contato direto com as áreas da administração, de modo que fosse possível aprender o lado prático das teorias apresentadas em sala de aula e, em alguns casos, até mesmo a antecipação de conceitos. A confiança pode ser definida como a tendência para o indivíduo se sentir eficiente e resolver problemas e obstáculos ao longo de sua carreira. O alinhamento entre as atividades desenvolvidas no PET e as atividades desenvolvidas atualmente no mercado de trabalho também foram pontos identificados na pesquisa. Durante o processo de análise dos dados, foi encontrada uma nova categoria, chamada de contribuições do PET na perspectiva das entrevistadas. Essa categoria de análise buscou se entender como o PET e a administração da UFES contribui tanto para os cursos de administração quanto para a UFES e para a sociedade. Todas as entrevistadas identificaram contribuições positivas e significativas do programa nas 3 áreas questionadas. No que se refere à contribuição do programa para cursos nos quais está vinculado, todas as entrevistadas relataram contribuições do PET, tanto para os bolsistas quanto para os alunos da graduação que não estão inseridos no programa, haja vista que, direta e indiretamente, o PET desenvolve ações que beneficiam os demais alunos, como é o caso do mini curso de planilhas eletrônicas e a organização de eventos do centro acadêmico, por exemplo. Agora, passamos para as considerações finais. O objetivo do trabalho foi compreender como a participação no PET influencia na construção de carreira de petianas atuais e egressas
do PET Conexões Administração UFES. A partir da análise do questionário e das entrevistas, percebe-se certa similaridade entre as experiências da sujeita da pesquisa no que se refere à vivência do programa. A presente pesquisa evidenciou que a participação no PET possibilita não só o desenvolvimento de habilidades técnicas, mas principalmente o desenvolvimento de habilidades comportamentais, de modo que os bolsistas se tornem profissionais críticos capazes de identificar problemas e consigam desenvolver alternativas para superá-los. Sendo assim, sugere-se que futuras pesquisas que investiguem a diferença entre o rendimento acadêmico e o desenvolvimento de novos saberes entre os alunos da graduação que participam no PET e os que não compõem o programa. Também é pertinente investigar qual a percepção que os alunos não bolsistas têm sobre as ações do PET. Ambas sugestões visam contribuir para que o programa identifique lacunas em sua atuação e traça estratégias que fortaleçam o programa, além de potenciar aquilo que já funciona. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e finalizo aqui a minha apresentação. Obrigada. Então, aqui finalizamos o segundo artigo e o terceiro, acho que por enquanto não temos nenhum representante, né? Não. Continuamos nós três aqui. A Rosiane, eu não sei se... Já tínhamos um número pequeno de artigos, eram 3, aí faltou um, ficou 2, um é meu, e o outro do professor Mas Rubens, tudo bem, mas vamos em frente. Não vai passar o terceiro? eu não sei se o professor quer passar porque o pessoal não está aqui. É, mas não fica gravado isso? Fica gravado, eu posso passar. Talvez seja melhor. Eu faço alguns comentários só para a gente... Não sei depois se Tá. o pessoal vai acessar, né? Bem pensado. Eu vou passar aqui então. Olá, meu nome é Nathalie Ferrer, sou doutora em Gestão de Pessoas pela USP e junto com José Hipólito, Fernando Soares e Isabela Minassian, a gente escreveu esse artigo intitulado Estruturação e Implantação de uma Carreira Paralela em W, um estudo de caso de uma consultoria de marketing digital. O que a gente tem visto por anos é a estrutura em linha que prevalecia nas organizações, ou seja, você entrava ali como auxiliar assistente e para você subir na carreira, você necessariamente deveria ir para a gerência, então, ou coordenação, ou gerente, enfim, você não teria outra possibilidade. O que a gente vê atualmente é que a estruturação ela tem ido para um caminho de carreiras paralelas, como uma forma de reconhecer e conciliar as possibilidades de trabalho e as diferentes aptidões. Então, a gente tem visto mais uma carreira em Y, que tem um braço gerencial, mas também tem um braço técnico de especialista, ou uma carreira em W, então tem o gerencial técnico e de projetos. A gente resolveu fazer esse artigo por algumas lacunas que a gente encontrou. Primeiro, a literatura acadêmica sobre a estruturação da carreira em W é praticamente nula no Brasil, a gente não encontra em congressos ou artigos. Há uma extensa literatura sobre carreira gerencial, mas a gente acaba não encontrando tantos estudos em relação aos outros braços de carreira, como o técnico e de projetos, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma potencialidade pelo fato do tema ele ser amplamente discutido nas empresas. Tanto que na pesquisa Lugares Incríveis para se Trabalhar da FIA, uma das questões é se a empresa adota o modelo de carreira em Y ou em W. Por isso, a pergunta de pesquisa do artigo foi quais os motivos de adoção e quais os critérios que configuram a carreira em W. O objetivo foi analisar e descrever a estruturação e implantação de uma carreira mesmo em W numa consultoria de marketing digital. Isso porque essa consultoria ela trabalhava com a carreira em Y em algumas áreas, mas houve a necessidade de encontrar um novo desenho que fosse capaz de responder às demandas dos profissionais e também que possibilitasse aqui a melhor alocação e potencialização do trabalho de seus profissionais. Para isso, a gente se ancorou aqui no referencial teórico sobre carreira. Carreira podendo ser entendida como uma trilha estruturada, organizada no tempo e no espaço, né, que pode ser percorrido pelos profissionais, tendo aqui uma delimitação tanto da atuação do profissional, como o que ele deve realizar e uma estimativa de quanto tempo precisa para alcançar esses seus objetivos. E as organizações acabam estruturando essas trajetórias, contemplando aqui dois conceitos importantes. O primeiro, o desenho de carreira,
consistindo aqui nos caminhos prováveis de desenvolvimento, que vai se diferenciando, né, conforme a organização, e os níveis de complexidade, que explicitam os diferentes padrões de exigência para os profissionais, ou seja, o que eu espero de um júnior, de um pleno e de um sênior. Olhando aqui o desenho de carreira, o que a gente mais observa é o em linha, então eu começo aqui assistente, vou para analista júnior, pleno e sênior, e para subir na carreira eu preciso sim passar pela ser gerente, o coordenador. A paralela em Y, a gente entende que vai até um analista ali sênior e ele pode escolher tanto ir para um braço de gestão ou de especialista. E a W, que é adotada, antigamente adotada especialmente por empresas de tecnologia, mas hoje a gente vê utilizados por outros segmentos, a gente tem um braço aqui de liderança técnica de projetos, que é uma alternativa para o crescimento profissional, né, de gestor de projeto, integrando aqui um aspecto mais técnico e uma atuação gerencial no escopo mais limitado. De qualquer maneira, né, uma boa estrutura de carreira, ela vai sim diferenciar efetivamente cada nível de complexidade, então independe aqui do desenho de carreira, a gente tem que explicitar o que se espera para cada nível ali da carreira das pessoas. A nossa metodologia foi, a gente entende, né, a pesquisa desenvolvida, ela é classificada como natureza exploratória, porque é um assunto ainda pouco explorado na literatura acadêmica. A abordagem foi a qualitativa de pesquisa, porque tem aspectos da realidade que não podem ser quantificados. E a coleta de dados, a gente iniciou com análise de documentos e depois a gente fez entrevistas semi-estruturadas, tanto com a área de RH como dos diretores. Como análise de resultados, a empresa estudada ela foi fundada em 2007, é uma consultoria de inteligência e performance em marketing e acaba trabalhando em diversos projetos, então os consultores eles estão divididos aqui em diferentes projetos, mas a empresa como um todo ela é dividida em duas grandes estruturas. Uma de operação, que contempla 5 áreas de atuação, engenharia de dados, data science, business analytics, CDM e martech, que antigamente a carreira era em Y, então tinha um foco no projeto e um outro braço aqui mais técnico de especialista, e em short services, que são as áreas internas, RH, financeiro, administrativo e comercial, que antes a carreira era totalmente linear, e depois da revisão do plano, a operação acabou indo, foi decidida uma carreira em W, então existe a de projetos especialista, entendeu-se a necessidade de ter um braço gerencial que olhasse para todas essas 5 áreas de atuação, então tendo um líder para cada área de atuação, e o Shared Services entendeu-se que era uma carreira em Y, ou seja, tem o gerencial, mas também tem um espaço para o especialista. Aqui a gente vai focar na NW, a gente trouxe aqui um resuminho de alguns pontos, só para entender bem a diferença da NW. Quando a gente olha a gestão, e a gente está olhando esse braço gerencial, entende-se que as pessoas que estão ali, elas estão olhando para a área, pessoas e os produtos da área de conhecimento. Então, se a pessoa é um líder de engenharia de dados, ela está olhando para todas as pessoas dessa área e também para os produtos e conhecimentos. Quando eu vou para consulting, que são os projetos, os líderes ali, eles estão olhando para projetos e para os clientes, então para as entregas de relacionamento. E os especialistas, eles estão olhando o desenvolvimento de soluções nos produtos e nas áreas de conhecimento. Quando a gente pega o ponto de relacionamento com o cliente, a gente também vê uma mudança aqui. Então, quem está no eixo gerencial, na trajetória gerencial, está atuando pontualmente em clientes, simplesmente quando é demandado. Quem está em projetos vai liderar totalmente o relacionamento com o cliente. E o especialista, ele vai atuar também pontualmente, de acordo com a sua área de especialidade. Em gestão de pessoas, a trajetória gerencial são as pessoas que vão liderar realmente todas as pessoas, orientar as carreiras, contratar, demitir, reconhecer e promover. Quem estiver em projetos vai liderar, sim, equipes multidisciplinares nos seus projetos, acompanhar e fornecer os feedbacks do dia a dia. Está ajudando, sim, né, o trajetório gerencial, olhando o desenvolvimento das pessoas, mas não é responsabilidade totalmente dele. E o especialista, ele não vai liderar pessoas e carreiras diretamente, mas ele lidera, sim, uma execução técnica em diferentes equipes e em colaboração sempre com os líderes.
Como considerações finais, né? Esse artigo ele explorou uma realidade prática da carreira em W, mas mostra que é necessário ainda muito mais estudos acadêmicos sobre o tema. A gente tentou organizar a literatura sobre o tema, mas a gente teve dificuldade em encontrar artigos, tanto nacionais como internacionais, sobre a carreira em W. A gente viu muito mais a carreira linear e em Y, e ainda é um conceito ainda pouco explorado, né, teoricamente, mas que vem ganhando muita relevância na prática. Então, a gente precisa ter, sim, esse cuidado, né, de estudar um pouco mais sobre essa carreira. Então, como estudos futuros, a gente sugere aqui uma possibilidade de realização de estudos semelhantes em outras organizações, que comporte aqui essa carreira em W. Por fim, aqui algumas referências bibliográficas que a gente utilizou. Como vocês podem ver, a gente encontrou muito mais a questão do linear e algumas do em Y, mas praticamente nada sobre em W. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Fechamos aqui, então. Muito bem. Posso fazer alguns comentários e, Sim, eventualmente, perguntas, né, para quem está aqui? fique livre, professor. A Rosiane respondeu ali, não sei se o senhor viu no chat, que ela está conseguindo ouvir e ver, mas ela não consegue ligar a câmera nem o áudio dela. Ok, ok. Não, de qualquer maneira, vai ficar gravado, né? E o professor está aqui também representando a Rosiane. Por isso que eu pedi para passar o vídeo da carreira em W, que eventualmente alguém pode acessar, enfim. Mas vamos começar pelo primeiro artigo, né? Que é sobre o peso da farda, não é isso? No âmago feminino. Eu acho que o próprio já começa o tema, né? O título já é um título que chama atenção, né? Porque ele tem uma certa, eu diria, atratividade, né? Já pela própria forma que foi colocado, né? O peso da farda. Então, tem duas coisas aí que chamam atenção. A farda, né? A farda no público feminino, né? E essa questão do peso, né? Então, como uma metáfora, talvez, né? Ou seja, que peso que isso tem, e aí depois, lendo o trabalho e vendo o vídeo, né? Que esclareceu ainda mais, em 4 dimensões, né? Ou seja, esse peso, pelo que eu entendi, ele se ele impacta, né? Que é, na realidade, a questão dos impactos, né? Então, ele é pesado porque a farda é pesada por quê? No feminino, porque ela tem impactos profissionais, sociais, afetivos e psicológicos. E não foi tão explorado isso, né? Que também não era o objetivo, mas lendo o artigo e vendo o vídeo, eu fiquei pensando nas 4 dimensões tem preconceito, né? Ou seja, na questão profissional, sem sombra de dúvida, isso aparece de alguma forma, né, no trabalho. Na questão afetiva, né, ou seja, nos relacionamentos, seja esses relacionamentos dentro e fora, né, do profissional, com a família, com os amigos, ou seja, é difícil essa aceitação, né, de uma mulher usando farda, principalmente nas Forças Armadas, né, na polícia, nas polícias, eu acho que isso já é um pouco mais comum, eu diria, né? E, sobretudo, a questão do psicológico, né? Que aparece aí, que eu acho que também tem a ver com essa questão do preconceito. Mas, enfim, então, eu sempre fico com a dúvida quando eu vejo objetivos com compreender, né? Que apareceu em 2 trabalhos, e depois vou lá no final, o que os autores fizeram foi uma análise, né? Então, eu acho que é mais do que compreender, foi analisar o peso, ou seja, quais são as consequências da realidade, né, para a vida
de quem veste a farda, né? No caso do público feminino, né? Então, é uma discussão, como é muito enxuto, o artigo tem que ser enxuto, né, em 15 páginas. Eu gostei da forma sintética, né, da discussão sobre transição de carreira, que não é uma literatura simples. O próprio termo, né, transição de carreira, ele tem diferentes compreensões, ele é um termo até certo ponto ambíguo, né, porque são várias formas de transição. A gente pode enxergar, como é o caso, eu enxerguei, né, nesse artigo, transição como passagem, né, de uma vida para outra, né? É a vida civil, a vida profissional civil para a vida profissional militar. Depois eu entendi isso lá na frente, porque no começo eu me questionei o seguinte: por que transição? Porque muitas vezes homens e mulheres entram nas Forças Armadas sem ter nenhuma carreira. Então, aí não tem transição, é uma transição. Claro, não tem transição profissional, né? É uma transição, às vezes, de estudante para a carreira militar, né? Ou de uma atividade não tão regulamentada ou não tão caracterizada como profissão. Mas depois eu entendi, porque as entrevistas mostraram que as entrevistadas tinham uma profissão e desta profissão migraram para a carreira militar. Depois eu vi isso lá no final. Então, de novo, né, muito bem feita esse referencial teórico sobre transição, que não é uma coisa simples, né? E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção no texto foi a questão da motivação e da ressignificação. Ou seja, foram feitas entrevistas, na realidade, e eu acho que também por isso, porque vocês colocaram que a pesquisa é qualitativa descritiva, eu li essa pesquisa como pesquisa exploratória de natureza qualitativa. Porque como ela foi feita por entrevistas com X pessoas, né, sei lá, 9, 8, 9, não me lembro agora, eu acho que não caracteriza a descrição de uma população. Se fosse feito talvez uma survey com várias mulheres das Forças Armadas, né, talvez se caracterizasse melhor como uma pesquisa descritiva e com análise estatística aí ou cruzando dados, enfim, com essa survey, né? Mas, então, como eu disse, me chamou a atenção essa questão da motivação e da ressignificação da carreira. Eu não sei como é que vocês perceberam isso, né, nas entrevistas. E, para mim, nas entrelinhas, ficou uma questão sobre status. Ou seja, será que essas mulheres pensaram em a carreira que eu tenho tem menos status do que aquela? Ou seja, ter uma farda me dá um status diferente? E talvez lá dentro da carreira sentindo que não tinha esse status, né? Enfim, então isso ficou para mim, né, como perguntas, tá? Então, foi basicamente isso. Esses são os meus comentários sobre esse artigo, que eu particularmente gostei bastante. Como eu disse, me chamou a atenção já de cara, né? Essa questão, o peso da farda eu já olhei. Não sou militar, enfim, não tenho relação, né, com Forças Armadas, nada disso, mas me chamou a atenção essa questão. Obrigado, professor. Só contextualizando um pouquinho, então, né? Esse artigo ele é fruto de um TCC de uma aluna minha, que é a Suelen. Então, a Suelen, ela faz parte do Exército Brasileiro, então por isso que ela acabou escolhendo o tema, né? Eu acho que, de fato, é um artigo bem interessante, assim, traz muitos problemas que essas mulheres vivenciam no Exército, né? Que é um ambiente praticamente muito masculinizado. E eu acho que esse ponto que o senhor trouxe no final, de motivação, de ressignificação, além do status, que algumas comentaram que acabaram entrando no Exército por causa disso, né? Teve uma entrevistada que falou que ela foi numa formatura, ela viu, ela sempre admirava o Exército, mas eu acho que a maioria das mulheres acabaram indo porque elas buscavam sair do ambiente civil, onde trabalhavam demais, tinham muitas horas de trabalho e acharam que no Exército elas iam ficar tranquilas. Mas nos relatos das entrevistas a gente vê que isso não aconteceu. Inclusive, muitas se arrependeram de ter entrado no Exército por causa, né, de escalas absurdas, de muita cobrança, né, de ser um ambiente muito masculinizado. Então, acabou ressignificando tanto, né, o profissional, o pessoal delas, né? Muitas tiveram que fazer desvio de função porque tinham
né, uma profissão e quando entraram no exército tiveram que fazer outras atividades que não faziam. Então, acho que esses resultados são bem interessantes, né, porque muitas delas tomaram essa opção de fazer essa transição buscando algo melhor, mas quando chegou lá não foi tão melhor assim, né? Então, acho que traz pontos bem legais. A gente também recebeu alguns comentários no evento, então a gente vai dar uma olhadinha. Já anotei aqui em relação ao objetivo também. Em relação ao exploratório, né? Geralmente eu não gosto de colocar muito exploratório, porque eu até recebi uma crítica quando eu qualifiquei a minha tese, que a professora falou, né? Exploratório é quando um tema ainda não foi explorado, algo novo, algo do tipo. Então, eu acho que como a transição de carreira já tem alguns estudos na área militar, talvez por isso a gente optou colocar como pesquisa descritiva, sabe, professor? Mas vamos analisar esses pontos. Muito obrigado. Imagina. Vamos para o próximo? Que, Se me permite um comentário, por favor, professor. você comentou, Marcelo, a questão do preconceito, né? Você imaginou um preconceito quando as mulheres fazem essa transição, principalmente por ser uma carreira militar, e o título mesmo do artigo sugere isso, né? Por falar em peso, né? Acho que você notou bem isso. Curiosamente, eu participei de uma sala hoje de manhã que foi também sobre mulheres em carreira militar, porém, na polícia militar e não no exército. E o comentário foi o mesmo. Existe também um preconceito. E eu já vi, eu dava aula, eu dou aula no mestrado acadêmico, né, na universidade, e antes eu dava aula também no mestrado profissional, e a gente tinha muitos alunos, assim, tanto do oficialato, né, principalmente do oficialato, do Corpo de Bombeiros. E, curiosamente, foi a única organização cujos membros não, e tinha capitã, né, mulher, e que não reportaram a questão do preconceito. E aí eu falei com ela, eu falei, mas você está falando isso por pesquisas internas? Ela falou, no Corpo de Bombeiros, o preconceito é outro. O preconceito é contra pessoas gordas, ou na linguagem, né, mais pós-moderna, contra corpos gordos. E ela falou assim, isso é inadmissível lá. Eles, tanto mulheres quanto homens têm preconceitos em relação a isso. E eu achei curioso, porque são carreiras militares, supostamente, né, carreiras construídas, carreiras masculinas, né, construídas ao longo do tempo, e você encontra uma que difere das outras pelo tipo de preconceito e de aceitação. É um dado curioso, mas entre policiais civis, policiais militares e exército, me parece que as mulheres enfrentam o mesmo tipo de barreira, o mesmo tipo de bloqueio. E olha que policial civil não tem farda, né? Então seria aí o peso de uma carreira, né? De uma carreira mesmo civil, né? Uma carreira militar civil. Na Polícia Civil a gente vê mais delegada, né? A É. gente quase não vê investigador, uma ou outra escrivã, Então, né? mas eu acho que, não sei se foi da Paraíba, eu não me lembro bem, de onde que foi a instituição que apresentaram hoje de manhã, e eram delegadas, inspetoras, investigadoras, e todas falam a mesma coisa em relação ao preconceito. Sem dúvida. Isso é um problema nacional e também não é uma questão. É que É uma questão estrutural, né? Uhum. essas são profissões mais masculinizadas. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na nossa área aqui, administração, organizações, as organizações são, na realidade, as empresas, né, sejam elas públicas ou privadas, elas são organizações masculinas e machistas, historicamente. Isso vem mudando? Sim, vem mudando, mas historicamente esse preconceito existe. E é uma questão estrutural, social. E, Deixa eu claro, só explicar, gente, que eu estou vendo somado a minha outros câmera. preconceitos, né? Hein, Marcelo, eu estou vendo minha câmera aqui, a minha imagem, toda hora fica, não é como se tivesse uma televisão. Tem mesmo, é porque a iluminação aqui é péssima. Então eu vim para perto da TV Tá bom, para fica poder tranquilo. fazer uma Não, tá iluminação ótimo, aqui. nós estamos te vendo Então, assim, muito eu não estou bem. vendo novela, podem ficar tranquilos. Tá bom. Fica tranquilo. Olha, o artigo Estruturação e Implanta... Não, desculpa.
a influência do programa, né, da universidade, o programa de educação tutorial, né, na construção da carreira estudantes participantes do PET Conexões Administração UFES, né? Eu, quando vi o tema de cara, assim, não li direito, o programa que seria uma sigla, quando eu vi PET Conexões, eu pensei que era alguma coisa relacionada a pet friendly, né, nas empresas. Logo de cara, assim, mas depois eu vi que era a abreviação do programa, né? Mas enfim, porque isso se tornou mais comum. Tem se falado menos agora sobre pets, né, nas empresas. Então, a explicação, né, da introdução do que é o PET, achei interessante isso, tá? Marquei aqui que logo de cara essa pesquisa oferece contribuições teóricas e práticas. Eu particularmente, né, eu sou um crítico dessa palavra em administração, tá? Prática, porque a gente sabe que os alunos eles chegam já no primeiro semestre querendo saber como pratica a administração, e eu sempre falo para os alunos, administração é uma ciência que não tem prática. O que a gente tem são realidades organizacionais distintas, e vocês vão descobrindo isso. Mas isso está na nossa linguagem, né? Mas fica sempre essa cobrança do aluno, né? Como é que eu aplico isso na prática? Tá certo? Então, eu acho que esse trabalho, sim, claro, tem contribuições práticas, mas eu acho que as contribuições estão exatamente relacionadas a esta realidade, que é a realidade desta organização que se chama PET, né? Que é o programa dessa instituição, na realidade, né? PET, que eu acho que é isso. Marquei aqui porque o artigo fala da delimitação de 3 perspectivas referentes ao comportamento vocacional, né? Da principal referência, né? Que é o Savickas, eu não sei se é assim que fala, né? Na apresentação, a aluna falou Savickas, eu acho. Então, são 3 dimensões aqui, 3 perspectivas, né? A personalidade vocacional, a adaptabilidade de carreira e os temas de vida. Achei isso bastante interessante, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a proposta do programa, né? Do PET, tá? E aí vem explicando, né? A primeira dimensão é a preocupação que o indivíduo tem em relação ao próprio futuro profissional, que é exatamente essa relação com carreira, né? E com trajetória de carreira, na realidade. Segundo, a dimensão controle, a noção subjetiva de domínio sobre a tomada de decisão relacionada à carreira profissional, e acho que, sobretudo, os jovens têm muitas dúvidas com relação a isso, e o controle fica, muitas vezes, contestado aí, né, pela própria exame, não sabe se tem controle, se não tem, né? E a terceira é a curiosidade, que, de acordo com o autor, refere-se à iniciativa para fazer descobertas e buscar aprendizados sobre oportunidades e atividades de trabalho que a pessoa deseja desenvolver. Eu acho que, nesse sentido, pelo que eu entendi, o programa auxilia, tá? Nessas questões, tá? E a quarta dimensão, que é a adaptabilidade de carreira, chamada confiança em relação à carreira, refere-se às crenças de capacidade para enfrentar os desafios relacionados. Eu acho que, nesse sentido, o apoio, né, como dessa instituição é muito importante para os jovens, né, de uma forma geral, né? Então, inicialmente, para categorizar os dados da pesquisa, realizou-se a leitura completa dos dados dos questionários. Após isso, foi feita a leitura da seleção das entrevistas, tá? Então, aqui, eu já vou terminar, aí o senhor pode falar, ou não sei se a Rosiane vai conseguir falar, enfim, mas eu fiquei em dúvida nessa parte, se tem questionário e entrevista, se tem as duas coisas. Isso para mim não estava tão claro, lendo o método, porque depois o artigo cita Bardan, né, na análise de conteúdo, e eu entendi que eram só entrevistas, né? Como aqui mencionou, leitura completa dos dados dos questionários,
Eu não sei se tinha, ou eu não achei aqui, tá? Porque tal. Por meio do questionário foram levantadas características pessoais, ocupacionais. Então, foram aplicados questionários e, além dos questionários, a entrevista para essas pessoas, né? Então, aqui tem 10 entrevistados, que, pelo que eu estou entendendo aqui, os 10 responderam também o questionário. Tá? Eu queria fazer um outro comentário que apareceu também na apresentação, mas ainda ficou confuso para mim, que é essa questão do curso de administração. Eu achei que isso apareceu de repente no trabalho. Então, num determinado momento aqui do referencial teórico, que está discutindo aqui. Exatamente, nessa questão das dimensões, né, como eu estava falando, identificando alinhamento, foi escolhido como categorias de análise para a presente pesquisa as 4 dimensões tratadas por Savickas. Aí tem o item, curso de administração. Aí tem um parágrafo falando sobre o curso de administração. Aí eu não entendi se os respondentes são de administração e por isso está caracterizando o curso de administração, tá? Mas eu achei que poderia ter, ou isso está em algum lugar que eu não vi, tá? Então, esses são os meus comentários. A, a Rosiane não vai conseguir falar mesmo, mas ela respondeu a questão dos questionários. Ó, foram cerca de 18 questionários e 6 entrevistas. As 6 entrevistadas foram selecionadas a partir das respostas do questionário. Então, a primeira rodada foi um questionário e depois as entrevistas. E as entrevistas foram submetidas a uma análise de conteúdo. Assim, é o curso de administração, professor, porque esse PET é da administração, né? Esse programa de educação tutorial é da administração. E aquela dúvida, questão levantada por seus alunos, sempre que falam assim que querem coisas práticas, querem aprender coisas práticas, querem aplicar e tal, eu estudo aprendizagem, eu não estudo carreiras, né? Hoje é muito claro e sabido é, assim, tremendamente documentado em muitas pesquisas que conhecimento você não aplica, porque as realidades são distintas. É, Pensando na sociologia da tradução, conhecimento você traduz, né? Você tem um conhecimento, às vezes, num manual, num livro, num procedimento operacional, e você traduz ele para a sua realidade, né? Você não aplica, porque aplicar a parte do pressuposto que você vai pegar aquilo do jeito como está e jogá-la na realidade e fazer dar certo. Só que não é isso que acontece, porque a realidade ela não se deixa enjaular, né, pelos nossos modelos. Então, é muito mais tradução do que aplicação. Mas os alunos, isso é uma constante em curso de administração. Eu ouço as mesmas coisas. Desde quando eu estou dando gestão de pessoas, ou quando estou dando comportamento organizacional, ou quando eu estou dando ética empresarial, enfim, seja a disciplina que for, os alunos da graduação eles têm essa expectativa de muito mais em busca de tecnologias de gestão do que propriamente sobre o conhecimento de administração, não é? É, e daí você tem que trabalhar essas questões, né, com eles para que eles compreendam. Então, o PET é um lugar onde trabalha uma coisa que não está muito trabalhado nesse texto, mas que é um elemento fundante dos PETs, é a construção da identidade de carreira em relação à administração. Porque um aluno de administração, se você fizer essa enquete com os alunos que estão entrando no curso, com os calouros, é perceptível como esses calouros não têm muita noção do que eles querem, eles não têm muita noção do que é o curso da administração, eles têm alguma ideia, se tem alguém na família que tem alguma referência e tal, mas não tem. E o próprio curso de administração, como profissão, é um curso muito recente, não é? É um curso se a gente pensar em curso superior de administração plenamente reconhecido, nós estamos falando da década de 60, né? A profissão Então, foi assim, reconhecida em tipo, 65. meio assim, pois foi o ano que eu nasci, né? Eu nasci junto com o curso do reconhecimento da administração. Então, isso tudo faz com que os alunos não sabem. E o PET, por e as organizações, e eu falo organizações porque não são só empresas, né, que o PET trabalha.
essa questão de fazer extensão universitária, isso tudo faz com que eles é, encarnem, né, materializem aquilo que eles estão estudando, e aquilo que eles estão estudando começa a fazer muito sentido para eles. Então, é por isso que o PET tem a ver com essa inclinação para o aluno desenvolver a carreira dentro da própria administração. Porque eu não sei aí onde cada um de vocês mora, mas né, no estado do Espírito Santo, principalmente em Vitória, os alunos de administração, a maior parte não trabalha com administração. Então, eles começam a fazer um estágio que não tem nenhuma relação com o curso e depois seguem carreiras que também não têm relação, né, com a carreira do administrador. E aí o PET ajuda nisso, a dar essa noção até para a pessoa perceber se é isso que ela quer ou não, né? Então, isso fica muito claro. Assim, e a questão daquela dimensão curiosidade, ela aflora muito, né, a teoria é muito interessante para ler a realidade, né? Pensando na teoria como lente teórica, assim, uma lente para enxergar a realidade. A curiosidade é um negócio que é extremamente aguçado no programa. Por quê? Porque eles, diante de uma realidade concreta, tudo que eles têm é dúvida, né? Então, o cliente, né, pensa uma coisa e quer uma coisa, mas às vezes não sabe nem bem expressar o que quer, qual é o seu problema, e aí o aluno tem muita curiosidade, quer dizer, como é que eu soluciono isso? Como é que eu resolvo isso? Não é um case de ensino, sabe, em sala de aula, onde se ele não performar bem, tudo bem, sala de aula ali está diante de um problema concreto, um problema real, né, e alguém pedindo socorro. Então, essa curiosidade faz com que eles... É curioso, em sala de aula, às vezes a gente propõe teoria para, a partir daí, né, fazer exercício, fazer estudos de caso e tal. E esses alunos, eles partem do caminho contrário, né? Eles, diante de situações reais, eles vão atrás do conhecimento que responde, que ajuda a responder aquela situação real. Então, eu acho um programa fantástico, junto com as empresas júnior, né? Dentro das áreas, para os alunos de administração experimentarem um pouco da carreira do administrador, a partir o senhor falou do termo prática, né? Principalmente depois da virada prática nos estudos organizacionais, o termo prática ficou um termo muito caro, né? Mas no senso comum a gente pode usar, né, a ideia da prática. Então, assim, em termos práticos, os alunos ficam muito satisfeitos, muito felizes pela essa possibilidade que eles têm. É isso mesmo, perfeito. Também gostei. Também gostei. Eu só falei isso porque, como você falou, a gente usa no senso comum, mesmo nas organizações de uma forma geral e na escola, é que os professores muitas vezes não têm É, essa clareza é. que o senhor colocou de explicar isso aí para o aluno. Ou seja, É porque a há uma questão aqui não é dicotomia, como né? você vai aplicar, né? Na realidade, é como você vai compreender aquela Sim. realidade Mas a própria usando. construção, professor Marcelo, a construção da ciência se dá de uma forma dicotômica entre teoria uma coisa, feita na academia, etc., e a prática, a vida real, é outra coisa, né? E essas coisas nem sempre são intercambiáveis. Hoje mesmo eu estava numa sala lá onde estava se discutindo contribuições, impactos, né, da pós-graduação, e uma das coisas que mais se nota é esse afastamento da academia em relação à realidade social. E, e assim, pensando, se você pegar mesmo a teoria de prática, vai mostrar que teoria e prática elas andam juntas, né? Pensando práticas sociais, né? E Eu as falei, teorias, elas são elementos que eu você também sou aprende ao pro. fazer, faz ao, né? Sim. Não, eu sou Tudo professor de junto. TGA, eu falo isso para os alunos. A teoria da administração, ela foi e continua sendo construída a partir da prática. Uhum. Taylor, Fayol, é, enfim, é, Porter, você vai pegando Kotler, os clássicos da administração, toda a construção teórica desses autores é baseada numa realidade que eles Uhum. vivenciaram. Então não E tem uma coisa cisão. influencia a outra, né? A Eu teoria falo tenta isso. compreender a prática e, ao compreender e modelar, ela influencia novas práticas, né? Porque aí Sim, as pessoas isso, pegam o modelo do Porter para pensar a estratégia, né? Pensa o exatamente. modelo do Taylor para pensar a gestão de processos, né?
e por aí vai. Então, assim, uma coisa acaba impactando a outra, né? A Eu gente falo isso, constrói não tem modelos cisão. e o mercado acaba aplicando modelos, né? Exatamente. Mas esse distanciamento, isso é e também é estrutural no Brasil, ou seja, a Hum, empresa, as organizações de uma forma geral e a sociedade não confiam na universidade. E a universidade também, durante muitos anos, se afastou, né, sim. das empresas. Então, a gente tem aqui ainda uma tradição de empresa pública com escola pública. Então, a gente tem casos de sucesso da Embrapa, da Embraer, da Petrobras, que são empresas que têm parcerias com universidades públicas. São Hum. raras as parcerias de grandes empresas com universidades privadas, que é comum em outros países, né? É diferente de onde o Luiz está, né? Porque o Luiz tem a FIA aqui da FEA, né? É um negócio impressionante, assim, a entrada com grandes organizações, né, multinacionais e tal. Sim, Então, assim, é um impacto muito maior. Então, eu acho que essa discussão que está no pós-graduação, ela precisa também estar mais forte na graduação, né? A gente pensar em impacto social. Isso como um vetor fundamental assim para o que a gente faz, né? mas Porque em senão o que a gente faz fica administração, aquele academicismo que sem dúvida. não é Em que entre a gente é administração, ótimo, né? A gente adora conversar sobre essas coisas, claro, mas não gera impacto na vida das pessoas, né? isso aí. Não, e como o senhor falou, o aluno de administração, ele chega no primeiro semestre, e às vezes no primeiro ano inteiro, né, sem ter muita clareza do que ele quer e do que ele imagina que vai acontecer. É Só normal, que né? o É normal pela reflexo idade, disso né? mas esse é um dos cursos que mais cai a matrícula nos últimos 20 anos. É uma Sim, queda sim. vertiginosa. Fora a taxa de evasão que é alta também no país Exatamente, todo. altíssimo. Exatamente. Enfim. Muito bem, muito obrigado, viu, professor? E obrigado a Rosiane também, que está aqui. Eu vou falar do outro trabalho, tá? Que eu fiz a leitura também, assisti o vídeo. As autoras não estão aqui. A apresentação foi muito boa, imagino, professora, né? Professora doutora, fez uma apresentação muito boa sobre carreira em W. Que é um tema, sem dúvida, relevante pela característica das empresas, e ela menciona a falta de literatura, isso é uma verdade, tá? Mas não justifica também, né? Quando a gente está fazendo pesquisa, não adianta você chegar no final da pesquisa e falar, não tinha literatura. Então, mas, de qualquer maneira, o artigo ficou bem escrito, o tema é interessante. A própria carreira em Y ainda, ela tem, não é nova, mas ela tem algumas dúvidas, tem empresas que não conseguem ainda entender, né, o funcionamento da carreira em Y, e como cresceu muito, agigantou muito, né, ou se agigantaram muito as empresas de perfil técnico, tanto de óleo e gás, químico, farmacêutico, próprio mercado financeiro, construção civil, enfim, e outros segmentos, surgiu essa necessidade de criar a carreira em Y para que excelentes técnicos pudessem continuar a carreira técnica sem atuar como gestores, que não tem, ou não têm vocação, ou não têm vontade, enfim, ou não foram preparados. E aí a carreira em W, ela está aí exatamente nessa evolução, né? Não só do perfil técnico de grandes empresas, mas, sobretudo, também no crescimento da chamada, ou na penetração, na realidade, nas organizações, da gestão de projetos. Então, a carreira em W ela surge como uma alternativa tanto para especialistas como para gestores de atuação em projetos. Isso fica bastante claro, e eu achei muito elucidativo, na realidade, os quadros que foram mostrados lá na análise de resultados, né? Que tem bem no meio aí, fica claro o desenho do Y, né? Então, desculpa, do W, que fica a gestão e o perfil técnico, né? No Y, e no meio fica o perfil de projetos da carreira em W, tanto para gestores quanto para técnicos, né? Ficou bem amarrada a pesquisa com a questão do referencial teórico, né? Eu só achei o objetivo geral também um pouco ambíguo, né? Essa questão de compreender, analisar e descrever, na realidade, mas enfim, também achei interessante como foi descrito o método, que foi um estudo de caso numa empresa que se caracteriza, né, por
por uma empresa que tem gestão de projetos, tá? Então, eu acho que isso ficou bem amarrado e também gostei da relação que foi feita com níveis de complexidade, que é algo que citou o professor Joel Dutra, né? E que o professor Joel Dutra explica muito bem nos seus livros, né? Ou seja, sempre essa relação de evolução na carreira atrelado aos níveis de complexidade e como isso também se relaciona com a questão de competências, porque a gente pode ter a mesma competência exigida para níveis diferentes, mas com níveis de proficiência diferentes. Então, gostei bastante também dessa pesquisa sobre carreira em W. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que nenhum integrante do artigo compareceu, né, professor? Então vai ficar aqui registrado, caso o pessoal queira assistir a gravação. E eu acho que a gente acabou terminando um pouquinho antes do tempo, porque o pessoal não veio, mas aí fica ao critério do Não, professor perfeito. Marcelo querer Tá encerrar, legal. ou mais alguém fazer algum Sim. comentário. Uma pena que a Rosiane não conseguiu participar, né? Eu vou colocar aqui no chat depois para vocês avaliarem a sessão, tá? Tem um linkzinho aqui, o pessoal que estiver participando, preencher Ok, já aqui, acessei aqui. o pessoal do evento pede. Quem é moderador e assessor a gente acaba tendo no sistema, né? Mas os participantes, a Rosiane e o professor Rubens também pode participar. Nós do evento agradecemos. Perfeito. É só avaliar e enviar aqui, né? Isso, aham. Tá legal. Eu agradeço seu apoio, tá? A sua mensagem no e-mail para se apresentar. Agradeço também a organização. Aí agradeço o professor pelos comentários, pela participação e agradeço a Rosiane. Gostei bastante. Obrigado, professor. Então, acho que a gente pode encerrar aqui a nossa sessão. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela participação, professor Rubens, Rosiane e também o professor Marcelo por ser o moderador da sessão de hoje. Em nome do CMEAD, nós agradecemos também a sua participação. E eu acho que a gente pode encerrar a nossa sessão de hoje. Então, tivemos tempo até de sobra aí, mas Foi ótimo. puder encerrar. Muito obrigado, Tá gente. legal. Obrigado. Um bom Obrigado, Boa evento. noite. pessoal. Um abraço para vocês. Boa Tchau, tchau. aula. Tchau.